aqui hoje online, só para te explicar aí, Christopher, a gente aqui tem todas as pós-graduações da parte da psiquiatria. A gente faz uma aula aberta sempre, não são só os alunos da pós de perícias médicas psiquiátricas, então tem o pessoal de psicofarmacologia, de psiquiatria infantil, de TDAH, todas elas, a gente faz, cada uma das pós faz uma aula aberta para todo mundo. A gente fala de um tema que é liberado para todo mundo. Então, essa é a aula que a gente escolheu aí para o mês de setembro. Para quem não conhece, o Christopher é médico aqui do IML lá de Brasília, né? Eu não estou em Brasília, médico de lá, um amigo. Eu gosto bastante de conversar bastante com o Christopher, porque a gente pensa muito igual em vários pontos, mas onde a gente não pensa igual, a gente consegue ter papos muito interessantes, mesmo não pensando igual e crescer nisso. Então, o Christopher é um cara muito fácil da gente dialogar e chegar em pontos em comuns. Eu, apesar de ser o coordenador da pós de perícia médica, eu não entendo muito de medicina legal. Confesso que minha área é muito mais perícia e muito pouco da medicina legal. Como eu expliquei para vocês na aula passada, a medicina legal é muito dos próprios médicos do IML. O dativo não faz tanta área legal, ela acaba ficando mais. Então, nada melhor do que trazer alguém do IML para explicar para vocês como é que é essa interface aí da medicina legal com a psiquiatria, e com certeza o Christopher é uma pessoa que vai poder trazer esse conhecimento aí para vocês. Tá bom? Eu vou estar aqui acompanhando, qualquer coisa você me avisa e a aula é aí contigo aí, Christopher. Perfeitamente. Bom, muito obrigado, Dr. João Armando, pelo convite. Espero que eu consiga corresponder aí às expectativas de todos vocês. E pretendo hoje nessa aula, especialmente sabendo que são alunos de várias pós-graduações diferentes, né, na área da psiquiatria, pretendo fazer com que essa aula seja bem aberta e de fato permita a participação de vocês. Vou voltar um pouquinho na história falando um pouquinho mais da medicina legal em si, dessa especialidade, porque é uma especialidade muito antiga e que ao longo dos anos ela evoluiu um pouquinho e hoje ela encontrou um nicho mais na esfera criminal. Mas a medicina legal, ela é aquela parte da medicina muito fronteiriça com o direito, tá? Por quê? No direito, nós temos alguém, geralmente um juiz de direito, que é a pessoa responsável por fazer um juízo de valor. É a pessoa que precisa decidir sobre uma determinada matéria. Então, nós temos um litígio, duas pessoas às vezes discutindo acerca de um fato, e esse juiz é aquele mediador, aquela pessoa que, em nome do Estado, vai tomar uma decisão e vai apontar ali quem tem ou quem não tem a razão. O juiz, ele é obrigado a decidir, né? A gente sempre costuma dizer que a autoridade judiciária tudo pode, né? Só não pode não decidir. Então, ele está ali realmente constrangido a tomar uma decisão. Ele não pode levantar uma bandeira da dúvida. Mesmo na dúvida, ele decide, ainda que essa decisão seja a favor do réu. Mas ele tem que decidir. E quando esse fato que está em juízo envolve matéria médica, é muito complicado para o juiz tomar essa decisão, porque ele não tem conhecimento de causa, ele não tem a expertise muitas vezes necessária. Isso não se aplica só à medicina, pode ser também na engenharia civil, né, um prédio que desabou, ou uma outra matéria muito específica. O juiz ele acaba fazendo uso de alguém, né, do perito, é esse alguém que tem uma expertise, que tem um conhecimento aprofundado naquela determinada área, e esse profissional vai ser o longa-manos do juiz, vai ser a extensão do juiz. Ele vai importar alguns poderes que são realmente peculiares da autoridade judiciária, tá? Ele vai auxiliar o juiz a tomar uma decisão. Então, um laudo nada mais é do que explicar para a justiça exatamente o que é esse caso, o que aconteceu, qual o diagnóstico, qual o tratamento, qual a evolução. Responder todas as dúvidas dessa autoridade. E essa especialidade surgiu lá nos primórdios do direito, né? Se nós formos ler o Código de Hammurabi, lá há menções à medicina legal, é citada essa profissão. Então é algo realmente muito antigo. Em qualquer área do direito, em qualquer litígio, cabe a figura de um perito, tá? Agora,
Como eu comentei com vocês, a medicina legal ela evoluiu bastante. Ela acabou tendo essa conotação, como o Dr. João Armando colocou aqui agora. Ah, medicina legal, eu faço mais perícia médica, não faço tanto medicina legal. Na realidade, tudo é medicina legal. Não existe muita diferença entre perícia médica e medicina legal. Tudo é medicina legal, porque é a medicina a serviço do direito, a serviço da justiça, seja essa justiça judicial propriamente dito, seja ela administrativa, tá? Porque em muitas situações, dentro de um processo administrativo, cabe a figura de um perito. Nós temos aí o grande exemplo, o INSS, por exemplo, nós temos também as questões envolvendo o Detran, o Departamento de Trânsito, nós temos as questões envolvendo os servidores públicos, né? São perícias administrativas, o exercício das profissões, por exemplo, o CRM, o CRO, o Conselho de Contabilidade. Então, são profissões regulamentadas em lei e muitas vezes há alguma matéria médica envolvendo o exercício dessas profissões. Nessa situação, cabe uma perícia médica, que é medicina legal. Mas a força da expressão acabou nos levando assim a usar a expressão medicina legal exclusivamente para o universo criminal, para a justiça criminal, que é o que o IML se presta. O Instituto de Medicina Legal, ele é um órgão geralmente vinculado à segurança pública ou à polícia civil, ou é uma polícia independente, a depender do estado, pode ser uma superintendência de polícia técnico-científica, pode até ser uma autarquia estadual, como é o caso do estado do Pará, por exemplo, o Instituto Renato Chaves. Então, nos estados, nos entes federados no Brasil, não sei exatamente qual o estado de cada um de vocês, mas em cada ponto do Brasil nós temos uma estrutura de estado organizando o Instituto Médico Legal de uma forma diferente. Em alguns estados não se chama nem IML, Instituto de Medicina Legal. Em alguns é Departamento de Medicina Legal, salvo engano, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é Departamento de Medicina Legal. No Paraná, que é o meu estado de origem, também houve uma alteração do nome, não é mais Instituto de Medicina Legal, criou-se uma carreira de perícia criminal para isso. Então, existe assim uma pluralidade do ponto de vista orgânica para os institutos de medicina legal do Estado. Mas todos eles têm algo em comum, tá? Todos eles têm algo em comum. São peritos oficiais, né? Ou seja, são peritos de ofício que atendem a interesses da justiça criminal, tá? E o interesse da justiça criminal é ser esse longa-manos do juiz, explicar exatamente com o máximo de neutralidade como se deu cada um desses casos, tá? Tá travando o vídeo? Mais alguém está com esse problema de travar o vídeo? Estão me ouvindo bem? Eu tô aqui, tá? Talvez eu acho que seja dele lá mesmo, tá? Pode Acho ser, que né? Perfeito. acho que é Então da tá tudo internet dele aqui funcionando pra mim, ok. tá. Perfeito. Então, pode me interromper a hora que for, inclusive eu não gosto muito de monólogo, eu fico falando aqui para sempre, né? É importante a gente às vezes interromper se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso. Então, dentro dessa estrutura muito diversa em cada estado, há algo em comum, que é servir a justiça do ponto de vista criminal, tá? Então, todas essas perícias, elas são sempre orientadas por quesitos que nós chamamos de quesitos oficiais. São aqueles quesitos previamente formulados pela autoridade que solicita esse exame, né? E aí tem algo muito importante para nós no universo criminal: existem autoridades competentes para requerer uma diligência médico-legal, né? Quem é que pode pedir uma perícia para o IML? Será que o empregador pode solicitar uma perícia para o IML? O síndico do prédio pode? Será que pode solicitar uma perícia para o IML? Ou será que um colega médico pode fazer isso? Né? Será que o comandante da PM, será se ele pode, né? Então nós temos algumas autoridades que têm essa característica e que têm essa competência. A primeira delas é a autoridade policial,
tá? Então, em tese, o delegado de polícia ou a autoridade parlamentar, né, de inquérito. Então, se você tem um parlamentar com um inquérito, ele tem essa autoridade. Se você tem um IPM, um inquérito policial militar, então essa autoridade policial vai poder requerer um exame para o Instituto Médico Legal, da mesma forma nas Forças Armadas. Então, nós temos lá o responsável por isso. É, uma outra autoridade é aquela que tudo pode. A gente sempre costuma dizer que tudo pode, só não pode não decidir, né? Que é a autoridade judiciária. Então, o juiz de direito, ele tem essa prerrogativa. O representante do Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Tá? Então, ele representa o Estado, ele é quem acusa, ele representa a sociedade, ele é um polo do processo criminal. Porque o delegado de polícia, a autoridade policial, ele não é polo do processo. Essa autoridade policial que formula os quesitos, em tese, ele é neutro. Ele é um agente administrativo, ele está vinculado à administração pública, que tem por interesse saber, mas o que aconteceu? Quais são esses fatos? O que está acontecendo nesses autos aqui do processo? Ele não representa nenhum dos polos. O Ministério Público, o promotor de justiça, representa um polo do processo. É ele que decide se vai mover ou não vai mover a ação, se vai apresentar a denúncia ou se não vai apresentar a denúncia. Tá? Então, ele também é uma autoridade com essa competência. Tá? O outro polo do processo, que é a defesa, ela, em tese, por si só, não tem essa prerrogativa de fazer uma demanda direta para o Instituto Médico Legal. A defesa, ela precisa requerer isso ao juiz. Tá? E olhem que interessante agora. Isso é algo, geralmente questão de prova de concurso público, né? A gente tem, se fala muito da ampla defesa e do contraditório, que é um princípio do nosso direito, e todo acusado tem o direito de se defender com ampla defesa e também tem direito ao contraditório. Mas isso se dá na etapa judicial. Como a gente comentou, esses IMLs, eles estão muitas vezes vinculados à administração pública, tá? Tá na esfera ainda administrativa. Então, você não tem ali o contraditório. Ainda não tem o contraditório. É uma fase que nós chamamos de inquisitorial. Então, o inquérito policial, ele é inquisitorial. Ele não dá obrigatoriamente direito à defesa, constituir um assistente técnico nessa etapa ainda. Ela é muito assim, realmente é uma inquisição, né? Por isso a palavra inquisitorial é uma etapa em que não há essa ampla defesa e esse contraditório, embora alguns elementos da defesa estejam presentes, que é o direito de constituir um advogado e tudo mais. Mas, enquanto não há uma ação penal, em tese é muito complexo você ter o contraditório, por exemplo, dentro da prova pericial, tá? Então, nessa etapa, o médico legista ele trabalha praticamente sozinho, né? E ele não está assim ainda na companhia, por exemplo, de um assistente técnico, porque ainda não existe essa ação penal. Então, isso é uma coisa bastante importante de se entender. E especificamente na psiquiatria, vamos tentar puxar um pouquinho agora para essa área, que a psiquiatria é uma área, uma especialidade relativamente nova, e é uma especialidade que se desenvolveu com uma velocidade muito grande e teve também um aumento do ponto de vista casuístico, né? De a questão do adoecimento mental, que se tornou a doença do século, se tornou uma doença com uma relação muito grande com o trabalho, né? Então a gente tem, hoje se fala muito no risco cognitivo, ambientes com risco cognitivo ao adoecimento mental. Tivemos até recentemente uma mudança numa norma regulamentadora, NR1 do Ministério do Trabalho, que traz ali toda essa discussão sobre a saúde mental e o risco relacionado com o trabalho. Então, é uma área do conhecimento médico que entrou dentro da perícia médica e dentro da medicina legal com uma força gigantesca. Especificamente na área criminal, nós temos uma discussão forte também
com relação às casas de detenção, aos manicômios judiciais, né, os antigos manicômios judiciais, algo que está se desmontando, uma estrutura que não atende aos interesses da sociedade, uma estrutura que não traz nem nada de positivo, nem para a sociedade, nem para essas pessoas que estão ali recolhidas. Então, é algo que se pretende abandonar aos poucos. E toda essa discussão veio para o colo da psiquiatria e isso expandiu, de fato, assim, de uma forma muito grande nesse universo. Tanto é que vocês me veem, eu sou um médico especialista em medicina legal e perícia médica, faço só isso desde que me formei há, não conto mais quanto tempo, mas já passou de 30 anos, né? Então, hoje vocês estão me vendo num congresso brasileiro de psiquiatria, como eu tive no do ano passado, já tem mais uma sala nesse ano novamente. Estou aqui a convite do Dr. João Armando, em pós-graduação de áreas diferentes da psiquiatria. Isso é um pouco inédito, isso não acontecia nos anos anteriores. Mas eu também estava em outras áreas do conhecimento, por exemplo, no que eu me formei, no que eu me tornei especialista em medicina legal e perícia médica. Nós atuávamos muito com a otorrinolaringologia. Foi aquela época em que se falava muito sobre EPIs, os equipamentos de proteção individual, a questão do ruído, a questão sonora, da lesão auditiva. Então lá estava eu falando de medicina legal, na época para os colegas da otorrinolaringologia. Tá? Depois passamos pela ortopedia, depois passamos também pela ginecologia e obstetrícia, quando discutimos questão de erro profissional, depois a cirurgia plástica, né, que teve também uma expansão muito grande, até hoje ainda traz essa conotação pericial muito importante e significativa. Então, hoje, o foco todo está em cima da psiquiatria. Tá? Então, é uma área onde há hoje o maior volume de perícias médicas, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera trabalhista, quanto na civil, tá? E também na criminal. Na criminal, um pouco menos, tá? Na criminal, um pouco menos do que a gente imaginava que poderia ser esse potencial. Porque quando nós começamos a conversar sobre o fechamento desses manicômios judiciais, né, a gente imaginou que aconteceria um volume muito grande de avaliações psiquiátricas nos IMLs, especialmente com relação a indulto humanitário e outras situações, mas isso não se mostrou assim tão verdadeiro. Hoje ainda nós temos um maior volume de atendimento na psiquiatria dos IMLs, o incidente de insanidade mental. Tá? Então, esse é o grande fluxo dentro do IML do ponto de vista criminal. Tá? Então, é uma demanda muito pontual, uma demanda muito específica. Então, do ponto de vista de atuação, por exemplo, dos assistentes técnicos, é um pouco mais restrito, não é algo muito volumoso no dia a dia daqueles colegas médicos que atuam, na psiquiatria forense, tá? Embora seja algo muito importante, porque essa avaliação do incidente de insanidade mental é algo bem complexo, porque a gente precisa avaliar a imputabilidade no tempo do fato. E é complicado a gente fazer essa avaliação, tá? Então a gente tem que entender exatamente se aquele paciente ele tinha naquele momento capacidade de entender ali o caráter ilícito daquele ato que ele estava prestes ali a cometer, tá? Então, identificar esse entendimento é algo em que se faz necessária toda uma análise pregressa desse indivíduo e às vezes essa pessoa não tem isso muito bem documentado. Tá? Porque, professor, mas não dá para olhar o prontuário médico? Pede o prontuário médico dele, mas nem sempre essas pessoas às vezes estão em situação de rua, às vezes a doença não está muito bem documentada. Então você nem sempre trabalha com toda a riqueza de elementos, tá? Nem sempre trabalha com toda essa riqueza de elementos. E nós temos uma característica interessante que, por exemplo, eu particularmente, do ponto de vista até político, assim, defendo a existência do assistente técnico dentro, por exemplo, das defensorias públicas.
porque essa pessoa ela não tem condições, né, de contratar um assistente técnico, e a Defensoria Pública ela raramente faz uso de um assistente técnico. O Ministério Público também tem essa pequena deficiência, ele não tem um assistente técnico propriamente dito na área. Ah, professor, mas eu soube que aí no DF tem. O DF é uma situação bem peculiar, porque nós somos um quadradinho, né? Eu sempre brinco que aqui é uma espécie de Principado de Mônaco, porque aqui tudo tem, né? Tem tomógrafo no IML, tem psiquiatra no Ministério Público, aqui tem tudo. Mas aqui é uma cidade, né? É uma cidade com uma conotação de Estado. Essa não é a realidade dentro do nosso país. Então, as defensorias públicas, elas precisariam sim ter um corpo próprio de assistentes técnicos. E hoje, essa demanda na psiquiatria é algo assim é muito grande. Então, raramente você tem a figura, depois na ação penal, de um assistente técnico ali para trabalhar nesse sentido, tá? Como que funciona, assim, do ponto de vista prático, como que se conduz, por exemplo, uma avaliação de insanidade mental? Em que momento ela se dá? Normalmente essa alegação, ela só vai acontecer lá durante a marcha do processo. Então vamos imaginar o seguinte: aconteceu um crime, né? Um indivíduo matou um outro indivíduo ou agrediu um outro indivíduo, tá? A autoridade policial pode até desconfiar que se essa pessoa estava ou não estava sob efeito, de alguma questão de saúde mental que comprometesse o seu discernimento, mas é muito raro ele ter essa sensibilidade e requerer o exame nessa fase de inquérito policial. Geralmente o que o delegado faz é indiciar. O que é indiciar? É quando, numa situação envolvendo um crime, aqui a gente falou de um homicídio, existem os indícios. Quer dizer, existem fundadas suspeitas de que um crime aconteceu. Eu tenho a pessoa morta, eu tenho a arma da faca, e eu tenho a pessoa que outro transeunte viu matando a pessoa. Pronto, para o delegado basta. Ele tem indícios de que um crime aconteceu. Ele vai indiciar essa pessoa. Vai indiciar. Indiciou, vai lá para o Ministério Público. O promotor de justiça, ele vai pensar: poxa, será se eu ofereço essa denúncia? Oferecer a denúncia é iniciar, é o start da ação penal. É quando isso realmente o Estado vai parar e vai pensar: olha, e teve um crime aqui, a gente precisa julgar isso para saber se esse crime realmente aconteceu, se essa pessoa é inocente, se essa pessoa é culpada, esclarecer as causas e circunstâncias dessa morte. Tá? Então, as diligências do delegado raramente são envolvendo a psiquiatria, são envolvendo o cadáver. Né? Eu quero saber do que morreu. Ah, morreu de uma facada no peito. Perfeito, morreu de uma facada no peito. O delegado pede o DNA da arma para saber se tem ali o sangue da vítima, para saber se tem impressão digital do agressor. Então, essas são as diligências periciais do delegado. Ele não vai se preocupar: poxa, mas será essa pessoa que estava com a arma na mão tinha condições de. A gente não tem nem estrutura na psiquiatria forense, tanto do Distrito Federal como dos estados, para absorver um volume tão grande. Se fosse, se assim fosse, vamos supor, um pedido antecipado, né, da sanidade mental do indivíduo. Então, isso não é feito de praxe, tá? Essa pessoa vai ser presa, essa pessoa vai ser indiciada, vai para o Ministério Público vai ver: poxa, tem bastante coisa, olha, tem a arma da faca, tem o corpo, tem o cadáver, tem o preso, vou dar início à ação penal, vou oferecer a denúncia. Tá? Então, nesse momento em que oferece a denúncia, a pessoa precisa apresentar um advogado, ela precisa constituir um advogado para se defender. Essa é a primeira etapa em que, obrigatoriamente, o cidadão precisa ter um advogado constituído. Tá? Esse é o primeiro momento que obrigatoriamente a gente tem que ter, a pessoa precisa se fazer representar por um advogado, tá? É, ali é o momento que pode ser arguído algo, né? Quando o advogado vai ouvir essa pessoa, vai dizer: olha, mas quem é essa pessoa? Não, ele é fulano, ele tem um problema de saúde mental, pode ter alguma relação, né? De repente essa pessoa estava num surto, olha, ele já teve outro surto, ele já agrediu outras pessoas antes, ele é atendido lá no hospital, não sei qual. Tá? Aí esse advogado vai provocar o juiz e dizer: olha, essa pessoa ela não estava na plenitude das suas
faculdades mentais. Ela tem um problema de saúde e pode haver uma relação, talvez até uma relação direta entre esse problema de saúde e o crime que aconteceu. E mais, que agora que gera o incidente de insanidade, ela não tinha condições de compreender o que ela estava fazendo. Né? A gente sabe, todos vocês aqui estudam, ou são psiquiatras, ou estudam psiquiatria, sabem que há situações em que a pessoa ela perde o contato com a realidade, ela ouve vozes, ela vê imagens, são as alucinações auditivas, visuais, né? Essa perda de contato faz com que o indivíduo adote postura ou atos que fogem à sua própria compreensão. Ele perde esse contato com o meio, essa capacidade de interpretar o que está acontecendo. E se ele comete um crime numa situação dessas, a gente precisa relativizar esse crime. A gente precisa saber se ele realmente tinha essa capacidade de compreensão. Isso gera esse incidente de insanidade mental, tá? É nesse momento que essa perícia vai ser feita. Essa perícia vai voltar normalmente para o Instituto de Medicina Legal. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, já não está lá na justiça? Agora volta para a polícia, para o DML? Pois é, volta para a polícia. Não é a situação mais adequada, né? O ideal seria que o judiciário também tivesse o seu corpo de peritos para essa instância judicial. Em 2007, eu fui para uma missão internacional no Peru, quando teve um terremoto em Deixa eu Pisco, te fazer só uma em pergunta aqui Paracas. rapidinho, Cris, Claro, já por aproveitar favor. aqui. Que aí ela volta. E você estava falando do assistente técnico. Eu já estive envolvido numa baita discussão que dava que uns falam que não, outros que falam que sim. Você falou que no IML normalmente não tem a figura do assistente técnico porque não teve o processo. Só que nesse caso do incidente de sanidade mental, aí já teria o assistente técnico. Nesse caso, poderia ter, sim, sem dúvida alguma. Se a gente já está no incidente de insanidade mental, já se levantou essa hipótese, com certeza sim. Se chegou na mão na frente do juiz, tem uma exceção, João. Por exemplo, às vezes ainda não tem a ação penal, mas na audiência de custódia, o juiz suspeita. Não, mas vamos pensar na de ação penal. Falando na de Perfeito. ação penal. Aí é um direito, ou ele pode ser ceifado o direito de ter o assistente técnico. Não, ele tem direito ao assistente técnico. A questão Diferente é que ele também não daquele é de obrigado a corpo de delito. constituir. Não, não, lógico, obrigado não é. Eu quero dizer assim, ó, não se pode retirar o direito do assistente técnico no caso de acidente de sanidade mental. Exatamente. Porque eu já tive algumas interpretações, porque lá no CPP fala-se do IML, de que não teria, que o assistente técnico ele só iria depois. Tem uma interpretação do CPP dessa. E eu tive uma situação em que não quiseram deixar o assistente técnico entrar por causa disso, e aí complicou. E aí tem uma interpretação do CPP exatamente baseado no fato de que nos exames de corpo de delito, por exemplo, não tem assistente técnico. Aí interpretam-se da É mesma porque forma. antes não podia, né? A gente tem a evolução, antes não podia, porque a figura do assistente técnico na ação penal é nova. Salvo engano, é de 2014 ou de 2016, que a gente teve essa alteração e que se permitiu a figura do assistente técnico na ação penal. Então, particularmente, eu acho assim um absurdo, algo muito tardio. Porque como que a pessoa não coloca prova ao contraditório? E sabe que isso fez um bem, João, muito grande para a perícia médica. Porque a perícia médica antes, a medicina legal, né? Quando eu falo perícia médica, a perícia do IML era uma perícia sem controle de qualidade. Então, hoje nós falamos muito sobre certificações, sobre controle de qualidade, sobre demonstrar o seu modus operandi, sobre POP, procedimentos operacionais padrão. Nós falamos muito disso hoje em perícia, tá? E antes de você ter um contraditório na ação penal, nada disso se questionava. Olha, eu vou até um pouco além. Quem aqui é mais antigo talvez se recorde disso. A perícia antes, ela se confundia o conhecimento técnico e científico com a figura do perito. É aquilo, sabe, João, antes era assim, não importa muito o que se diz. Se importava mais quem disse, o que O argumento de particularmente eu acho um autoridade, né? absurdo.
você ainda tem alguns peritos antigos que adoram falar do argumento de autoridade, botar no lado assim, pelos meus 25 anos de perito, eu posso afirmar isso, em vez de colocar na prova técnica, digamos assim, em vez de citar. Eu, de vez em quando pego uns laudos que assim, o cara fala assim, não, eu posso afirmar isso porque pelos meus anos, 25 anos de perito, eu afirmo que tem nexo. Vou dar um exemplo só qualquer, entendeu? É, Então, assim, é meio. Não é assim que se meio argumenta, não é autoridade. E você pega, agora eu estou até exatamente. entendendo, tem alguns antigos que gostam de falar assim, mas assim, Exatamente, tá? Então isso era, vamos colocando assim, resguardadas as devidas proporções, era algo improvisado, algo amador, algo sem profissionalismo, tá? E agora a gente tem uma situação mais profissional, porque hoje a gente precisa demonstrar do ponto de vista da literatura médica. Perícia é pensamento científico, pessoal. Perícia não é opinião. Tá? Perícia não é ali, eu vou dar minha opinião sobre o caso. Não, inclusive quando a gente formula quesitos, eu sou muito objetivo com relação a isso. Se eu preciso formular um quesito, eu sou bem claro colocando, olha, de acordo com a literatura médica. Não é assim, ah, senhor perito, com base na sua experiência. Não. Com todo respeito à e a experiência gente de tem todos alguns nós. quesitos que vem assim, qual é a sua opinião sobre esse tema? Eu respondo, eu não tenho que ter opinião nem nada. A literatura Nenhuma. diz isso sobre esse tema, mas minha opinião não serve para absolutamente nada aqui. Pouco Tá? importa. Minha opinião é para Exatamente. bar. Se a gente estiver num bar batendo papo, eu posso dar minha opinião sobre um punhado de coisa aí que eu até discordo da literatura, mas é só minha opinião. Na hora da perícia, Exatamente. Então, hoje se tem essa maturidade. Tanto é que eu estou comentando muito com vocês a regra assim, mas existem exceções. Então, por exemplo, se a gente tiver hoje uma pessoa presa, ainda na fase de inquérito policial, e existe ali uma prova a ser produzida, uma diligência a ser produzida, e essa pessoa já constituiu advogado, ele pode pedir para designar um assistente técnico. E se o delegado se recusar, ele pode ir até a autoridade judiciária, pedir para que seja designado mesmo ainda na fase de inquérito policial. Então, quando eu falo que na fase de inquérito ela é inquisitorial e não permite o contraditório da prova pericial, eu estou colocando a regra, o que acontece no cotidiano do dia a dia. Mas isso não significa que se a pessoa efetivamente pedir pelo direito, ela não vai ter esse direito deferido, como já aconteceu. Nós já tivemos necropsias no IML, em que houve a presença do assistente técnico e ainda estávamos na fase de inquérito policial, tá? Mas é algo muito raro de acontecer. Como eu comentei, a gente não tem no incidente de insanidade mental assistentes técnicos, nem na ação penal. A realidade é essa. Embora ele tenha o direito, o réu tenha o direito, raramente ele coloca isso, porque as defensorias públicas, normalmente ele está sendo assistido por defensor público, ou às vezes ele constituiu um advogado a duras penas, e às vezes ele não tem o recurso para constituir o seu assistente técnico, e a defensoria pública hoje não tem esse corpo de peritos oferecendo esse recurso, tá? Ô, Pois não. meu nome é Antônio, Tudo bem, Antônio? tudo bem? Gostaria de comentar algo bem oportuno nesse momento. Inclusive, o professor João Armando, não sei se ele se recorda, outro dia no nosso grupo teve uma dúvida de uma colega em relação ao assistente técnico, no âmbito das perícias. Provavelmente era em relação a perícias cíveis, né? Que eventualmente é bem comum a gente participar como assistente técnico. Eu mesmo já participei de várias assistências técnicas, como assistente de perícia. Hoje mesmo teve uma que eu participei, fiz um relatório e tudo mais. E se eu compreendo bem, em termos dessa parte da lei, né, no que diz respeito ao assistente técnico, uma coisa interessante que foi a dúvida da colega lá era o seguinte, que o assistente técnico, e ela era perita, no caso, mas o assistente técnico, o médico, conhecia já o periciado. E aí a dúvida dela, não, isso vai dar BO, ela colocou essa dúvida no grupo. E aí eu tinha comentado, porque eu entendi assim, e é uma dúvida, né? Quero ver se você afirma isso, porque o assistente técnico, ele não precisa guardar parcialidade. Sobretudo, né, claro, né? Ainda mais que o pensamento é científico, ele tem que colocar os achados, e o contraditório e tudo mais. Portanto, se eventualmente ele é um profissional,
né, de qualquer área, claro que a gente está falando aqui da medicina, que já conhece aquele indivíduo, isso não o impede de ser o assistente técnico. E, eventualmente, na verdade, para o periciado, é até mesmo desejável. Ele pode até se sentir mais confiante que aquele profissional que já o conhece possa mais embasar no seu fundamentação, o que ele vai colocar nos autos processuais para fim do juiz decidir, como o senhor bem disse. O que, que o senhor acha disso? Não sei se... Muito legal a sua pergunta. É uma aula gigantesca sobre isso, tá? Vejam só que interessante. Nós médicos, pelo simples fato de sermos médicos, respeitamos o nosso código de ética médica, nós temos um compromisso com a verdade. O compromisso com a verdade é inerente ao profissional médico que todos nós somos. Então, esse compromisso, embora seja dispensado, embora o assistente técnico, aos olhos da justiça, esteja dispensado do compromisso com a verdade, nós médicos temos esse compromisso firmado já por princípio ético no exercício da nossa profissão. Isso é tão forte que em outros estados o perito oficial ele pode ser perito de paciente seu. Esse capítulo do Código de Ética Médica ele é muito brasileiro. Ele não se repete nos códigos de ética de outros estados, tá? Então, inclusive, quando vem professores de fora dar aula aqui, eles estranham, mas como assim? É porque na psiquiatria, em especial, a melhor pessoa para ser o perito do juízo é exatamente o profissional que assiste, porque a psiquiatria é um campo, uma área do conhecimento assim muito especial e muito delicada e com elementos que às vezes são de percepção um pouco mais demorada. Quer dizer, você precisa ver esse paciente mais de uma vez para você conseguir entender verdadeiramente qual é a sua condição clínica. Nem sempre num ato pericial você consegue ali sair com um diagnóstico pronto. Vocês em consultório, que gostam de psiquiatria, que trabalham com a psiquiatria, não é muitas vezes no primeiro atendimento que você forma um juízo de valor e que você faz um diagnóstico nosológico. Tá? Então, por exemplo, eu lembro de um professor espanhol que veio aqui conversar sobre tortura, métodos de tortura dentro pela o NODC e a gente conversava sobre o protocolo de Istambul de prevenção à tortura dentro do IML e o exame médico legal voltado para os colegas psiquiatras, né? E ele entendia, mas como assim? Eu não posso nomear a doc, o médico que assiste ele? Na Espanha é assim que se procede. Então é tão forte esse compromisso com a verdade que em alguns outros estados é permitido, no Brasil não, é permitido o médico ser perito do seu próprio paciente, perito oficial. No Brasil não pode. Agora, se a gente for para o assistente técnico, qual é a questão do assistente técnico? Ele continua com o compromisso da verdade, como eu falei, por princípio, mas ele não é isento. E aí foi perfeito a sua colocação. Ele não tem a isenção. Sabe quando a gente participa de um protocolo de pesquisa por um laboratório? Você tá ali, o laboratório te convida, olha, quer participar desse estudo, tal, você leva para o congresso, né? Tem aqui o congresso brasileiro de psiquiatria, tá ali, eu vou preencher, eu tenho que declarar o meu conflito de interesses. Todo congresso hoje em psiquiatria é assim. Você precisa declarar o conflito de interesses. Em ortopedia é assim, em várias áreas. Então, esse é a declaração de qual é o meu conflito de interesses. Quando eu sou assistente técnico, está tácito o meu conflito de interesse. Eu estou sendo contratado pela parte. Então, é óbvio, cardio também, né? A colega está colocando aqui todas as especialidades. Então, o que eu preciso é deixar claro esse conflito de interesses. Eu fui contratado pela parte e eu vou valorizar, sim, os aspectos mais favoráveis à parte, mas eu não vou Deixa eu fazer. jamais faltar com a verdade. Deixa eu Esse é o fazer só ponto. uma parte aqui. Eu tenho uma visão diferente sobre isso. E eu vou pegar o caso específico que ele tem, que eu falei que eu não acho que seja desejável que o médico seja assistente técnico. Na minha visão, apesar de legal, apesar de ético, ou seja, eu ser assistente técnico do meu paciente é legal e ético. Inquestionavelmente, não tem problema nenhum. Mas eu não acho que seja desejável, como o Antônio mencionou. Na minha visão, no momento em que o médico assistente se investe de qualquer ato pericial, ele vai prejudicar gravemente a relação médico-paciente dele.
Então, compreenda o seguinte: se eu tenho uma ação contra o INSS e eu, enquanto médico assistente, não vejo que esse meu paciente tem critérios para uma invalidez permanente, mas ele me contrata de assistente técnico, ou ele pede para eu fazer isso, eu irei prejudicar minha relação médico-paciente, porque eu vou ter que negar para ele. Isso é mais ou menos igual dar laudo de sanidade mental para o seu próprio paciente. Primeiro que esse eu já vejo como proibitivo. Laudo de sanidade mental você não pode dar para o seu próprio paciente. Mas se assim o fosse, você iria prejudicar gravemente sua relação médico-paciente. Porque entenda bem, a minha paciente, bipolar grave com transtorno borderline, ela resolveu que passou no concurso público. E eu não acho que ela tem condição de assumir esse concurso público. Eu acho que, enquanto médico assistente, eu vou falar para ela isso e isso vai prejudicar gravemente. Então, do ponto de vista legal e ético, eu concordo. E eu já fui assistente técnico até de meus pacientes em casos específicos. E eu acho que para isso existe prerrogativa legal, não tem que se questionar nem nada. Mas eu não concordo que é o desejável. Pode até ocorrer, mas eu evito ao máximo eu ser assistente técnico. Eu prefiro pegar do meu paciente, escolher um outro perito e falar: vá lá e fala com o Christopher, ele vai te dar essa assistência. Essa é uma conduta, por exemplo. Mas eu concordo totalmente com você, João. Totalmente com você, tá? Eu Inclusive, eu estar não nas faço duas isso. figuras, apesar de eu poder, no caso assistente técnico, é um único momento em que eu Exatamente. tenho a figura pericial e assistencial para a mesma pessoa, eu até posso, mas não é desejável. Se Perfeitamente. Mas eventualmente aí, veja tivesse que interessante. acontecer, pode acontecer, mas não é desejável. O Eu concordo contexto totalmente com ainda você. era pior ainda, porque ele falava o seguinte: é desejável porque aí ele vai poder assistir o perito como paciente. Não, ele não pode. O fato dele ser assistente técnico, ele não assiste o perito, ele não ajuda na perícia, ele contradita a perícia ou confirma a perícia. Esse é o papel do assistente técnico. Então, no sentido em que foi falado que é desejável porque ele vai poder ajudar melhor o perito, tu tá criando um Não, fator que não é certo. O não, assistente isso não técnico se não tem aplica. que ajudar o perito. E por isso que não é desejável que ele seja. É desejável que ele tenha uma visão afastada do caso. O perito, ele, na minha visão, pessoalmente, em qualquer uma das funções que ele possa ter, ele tem que estar afastado do caso. Ele tem que vir um olhar de fora. E o médico assistente tem um olhar de dentro, Eu inquestionavelmente. concordo totalmente contigo, mas há essa figura aí, João, essa figura do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, é da objeção de consciência. Então, por exemplo, eu também não gosto de misturar as coisas. Por exemplo, hoje eu não faço mais consultório, mas por muito tempo eu trabalhei em consultório médico assistencial e eu não me sinto confortável, não é algo que eu entenda como desejável. Eu concordo totalmente com o João, também concordo com relação a esse relacionamento entre o perito e o assistente técnico. A nossa legislação ela regulamentou isso de uma forma até bem clara. Um não é, definitivamente não é assessor um do outro, tá? Não existe essa relação, mas eles podem compartilhar material técnico. Então, por exemplo, Perfeito. eu posso compartilhar artigos científicos, Eu posso às até dar vezes minha eu opinião levo. técnica. Posso até dar minha opinião técnica, assim, ó. Lembrar de um artigo, lembrar Perfeito. de um critério técnico, de questioná-lo aí, ó, me observa. E aí, eu acho que até no estende de sanidade mental, e casa muito bem com a pergunta da Carolina. Adorei a pergunta dela, porque foi o meu problema enquanto assistente técnico. Voltando ao incidente de sanidade mental, nós vamos ter até uma aula sobre assistência técnica, mas voltando aqui ao incidente de sanidade mental, porque eu fui impedido de fazer a pergunta no incidente de sanidade mental. E aí a pergunta da Carolina, o perito pode impedir as perguntas do assistente durante a perícia? Olha que legal. Posso responder essa pergunta, João? Pode, pode. Olha só. Essa é uma dúvida importante no âmbito criminal, mais do que nos outros, que é onde ocorre mais. Perfeito. Assim, a resposta é sim e não. A resposta é sim e não. Por que que a resposta é sim e é não? Porque é aquela história, né? Poder pode. Eu sempre digo o seguinte: eu posso sair ali fora, eu, João, mano, pode ser até a esquina, e nós podemos prender uma pessoa. Claro que podemos prender. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão. A gente prende a pessoa e leva a pessoa presa para a delegacia.
Eu quero ver é sustentar essa prisão se não tiver fundadas suspeitas de um crime. Não vai sustentar. Então, prender pessoas é fácil, a gente vai ali e prende. Dizer não e proibir de fazer, pode, você pode, ele é o perito oficial, ele está investido na autoridade judiciária naquele ato. Ele está investido, então ele pode proibir. Eu quero ver ele sustentar isso. Ele vai criar um problema É gigantesco isso para que ele do eu, ponto de vista é processual. isso que eu acho Vai ser bom. anulada essa perícia. Essa É perícia esse vai que é ser o meu tornada nula ponto. porque feriu o princípio do contraditório. O Perfeito. objetivo é ter contraditório na perícia, no ato pericial. Então, como eu procederia? Porque eu não gosto de barraco em perícia. Eu não gosto. Perícia comigo é tranquila. Se eu for proibido de entrar, eu não entro. Se eu for proibido de falar, eu não falo. Mas eu documento tudo. Eu documento Então, foi isso tudo. que aconteceu comigo. Eu fui proibido de É, perguntar, e eu falei, tá bom. tá bom. De registro que Beleza, eu tô queria proibido. fazer Que essa pergunta, divertido, né? Que e divertido. no Aí final você a vai no perícia juiz e vai caiu. explicar. Vai peticionar e vai explicar. No final a perícia caiu. No final a perícia A caiu, meus filhos perícia tiveram que caiu, e a voltar perícia todo vai cair mundo com o porque outro ela tem um perito. vício insanável. Então, assim, como que funciona? Por exemplo, quando eu sou perito oficial, eu sou a favor, sabe, João? Me corrija se você acha que eu estou enganado, mas eu sou a favor da ordem clara dentro da diligência. Então, funciona assim: eu gosto de, antes de começar, explicar como é que funciona. Porque, por exemplo, para o meu raciocínio como médico perito, ficar sendo interrompido, para mim é um pouco mais difícil. Então, eu explico isso, digo, olha. Ao final da perícia, eu vou passar a palavra aqui primeiro para o assistente técnico do polo ativo. Eu vou passar para o assistente técnico fazer as observações, fazer as perguntas. Eu peço que direcione a pergunta direto para mim. Né, eu ouço a pergunta primeiro, depois eu ou permito que seja feita diretamente ao periciado, ou eu mesmo transmito. Vai depender do clima da audiência. Depois eu passo a palavra pro assistente técnico do acusado, né? Então, essa ordem, ela precisa ter dentro da diligência. Preferencialmente, não é o caso da psiquiatria, mas quando tem exame físico. O ideal é o perito oficial examinar esse paciente. Agora, se você percebeu que aquele exame, poxa, eu faria diferente, ou o meu método de exame é outro. Né? Você pode dizer, olha, doutor, eu gostaria de examinar, porque agora eu estou pensando em fazer o teste tal, porque você viu que ele não fez. Entendeu? Aí sim, então precisa ter um clima harmônico agora. Eu tenho uma tese, João. Eu tenho uma tese muito forte, cara. Que assim, cara feia, pra mim, é fome ou é medo, sabe? Porque a pessoa que proíbe o outro de fazer pergunta, né? Esse tipo de situação é algo assim, é alguém que está inseguro, que tem medo, que não quer exatamente permitir o questionamento. Então, é um indício, é uma fala indireta que de alguma maneira você pode levar favoravelmente a sua parte. Então, todas essas situações que acontecem na perícia, elas dependem de fato de uma vivência nossa como médicos peritos, para escolher sempre a melhor conduta, saber sempre qual a melhor forma de se portar, tá? Agora, a questão do contraditório é algo fundamental. Eu digo que não é só fundamental do ponto de vista do direito, é fundamental do ponto de vista da medicina legal, porque o desenvolvimento que nós tivemos depois da presença do assistente técnico foi algo assim muito significativo. A nossa especialidade cresceu absurdamente depois disso. Então é algo que a gente precisa sempre, sempre valorizar. Tranquilo, pessoal? Seguimos? Seguimos. Muito boa a discussão. É bacana, discussão é bacana. Certo, então a gente falava de toda a reconstrução que tem que acontecer dentro do incidente de insanidade mental. Então a gente já está lá na fase judicial, eu comentava assim que agora vai precisar voltar lá para a esfera policial, porque nós não temos na justiça a figura desse perito. Então chega lá dentro do Instituto Médico Legal, do colega médico que não é acostumado às vezes com perícia judicial, colega médico que não é habituado a presença de assistente técnico, porque 99,9% das perícias que acontecem no IML não tem um assistente técnico na insanidade mental, tá? Então, para ele é um fato novo aquela situação acontecendo. E a gente vai fazer, o perito vai fazer toda uma reconstrução retrospectiva, com marcos temporais,
direitinho. Perícia médica, especialmente na psiquiatria, ela é bem parecida com a nossa anamnese na medicina, né? Lembra quando a gente fala na faculdade de medicina, eu dou aula de semiologia, exatamente nesse comecinho aí da faculdade de medicina, explicando que a anamnese precisa ter uma linha do tempo do lado, né? Então, toda a informação que vem para o prontuário, ela precisa estar vinculada a uma linha temporal. Quando que aconteceu isso? Foi antes? Foi depois? Foi em que época? Então, nesse incidente de insanidade mental, é fundamental a gente reconstruir tudo isso num marco temporal bem claro para a gente colocar ali todos os eventos psíquicos, tá? E essa integração de prontuários, esses depoimentos, as ocorrências que o indivíduo se envolveu, tudo isso vai ser levado em consideração. E, obviamente, o exame. O exame clínico, que você está ali diante do paciente, você vai poder fazer esse exame, tá? É um exame que, claro, está voltado para a resposta aos quesitos, é um exame que geralmente tem prazo. O judiciário normalmente entende que uma perícia, uma avaliação é suficiente, mas em muitas situações isso não é suficiente. Não raro o perito, o paciente não está colaborativo, não raro o paciente está um pouco alterado naquele momento, às vezes você não consegue, no intervalo curto de tempo, entender exatamente, conversar com essa pessoa. A gente sabe que nesses casos, em psiquiatria especialmente, a gente se vale muito, às vezes, da narração de um acompanhante, né? Especialmente nos casos assim mais importantes. Então, o incidente de insanidade mental, normalmente a pessoa está presa, né? E falta esse alguém para ajudar ali a levantar toda essa história. Então, isso deixa ainda mais apertado. E tem um problema seríssimo, que é a escolta. Assim, a escolta é uma relação sempre muito tensa com a escolta, muito tensa com a escolta, porque eles têm tempo, eles acham que é 10 minutos. Então, assim, passou 20 minutos, ele bate na porta. Doutor, tá tudo bem aí? Não, é porque sabe como é que é, né, doutor? Esse elemento é perigoso. Eu quero saber se tá tudo bem, se não tá tudo bem, porque a gente tem hora, fulano aqui tá com fome. Eu tenho que levar o pessoal aqui, levar para lá, isso e aquilo, aquele outro. Tanto é que hoje nós Sobre a temos uma escola, eu queria te estrutura. fazer uma pergunta, então, porque eu tenho o hábito, eu tenho feito muito criminal agora. Aqui em Santa Catarina, eu estou em Santa Catarina, a polícia científica está com um problema de falta de pessoal e passaram a nomear bastante dativo. E eu autorizo e gosto de ter o cara da escolta dentro da sala. Eu deixo ele ficar dentro da sala ali, ele fica do ladinho ali, acompanhando o exame. O que que você vê sobre isso? Então, aí eu não tenho uma notícia muito boa para você, né? Por quê, João? Que isso não tem uma notícia muito boa. Pode gerar nulidade dessa perícia, pode. Mas o problema Assim, é que são uns muito perigosos. não, calma, pois é, calma, então calma. Aí agora eu entendi. Não, então calma. Eu tinha entendido errado. Eu imaginei que você tinha deixado a escolta junto porque você queria fazer alguma pergunta sobre a questão de Não, saúde do periciado. não, ele ficou na Não, porta, porque o não, cara. perfeito. Ó, Não, então é uma questão eu de fiz uma segurança. anteontem Perfeito. e o cara Isso aí. ainda tava psicótico pra caramba. Ah, A acusação perfeito. do cara, inclusive, era ter jogado Perfeito. 3 latas de lixo dentro do fórum. Ele não tem nem dentro do Perfeito. fórum. E eu faço muito dentro do fórum. Fere, fere o protocolo de Istambul, mas o protocolo, ele é algo que pode ser ferido no seguinte sentido: você precisa, dentro do seu laudo, deixar claro que você convidou a escolta, que a escolta assistiu, isso precisa estar no laudo, e você precisa justificar. Você precisa dizer, olha, nesse momento, o custodiado, ele oferecia risco à própria Não, segurança e a de quando tem outrem. risco, eu libero. Mas tem uns que já chegam ali, esse mesmo estava taquilálico, falando, psicotizando, e ele tinha 2 metros de altura. Eu tenho 1,68 m. Sim, E os caras vêm pra não, cima de mim, eu mas tô ferrado. perfeito, mas aí você faz dessa forma: você coloca no laudo que você permitiu a entrada e você justifica que nesse momento havia risco à segurança do periciado, a risco à segurança do periciado e de outrem. Aí nesse outrem entra você. Para deixar bem claro que assim você, né? E isso não pode ser também o modus operandi do perito, tá? A gente teve um problema no Pará. O mês passado eu estive lá
no Ministério Público do Pará, exatamente fazendo uma formação para os colegas médicos legistas, porque lá os colegas estavam se recusando a retirar a algema de custodiado. Então chegava o preso, não, todo mundo vai ser algemado com algema. Pois é, mas é que no Código de Ética Médica está escrito que é vedado ao médico examinar paciente com Então, algema. isso que é o problema, porque aí ele tá sem algema ali na sala comigo, e ainda é a sala do fórum, não é como no da polícia científica, que é um ambiente um pouco mais preparado. Eu já fui lá no ML, tem todo um preparo. As salas do fórum, muitas vezes elas são salas adaptadas. Sala Adaptado, sim, às vezes a sala até exatamente, de mas audiência do juiz, a sala, você tá entendendo? E aí, quando é criminal preso, eu não faço no meu consultório. Eu só aceito fazer se for no fórum, porque ainda tem uma segurança claro, maior. Só que muitas vezes são sala, tá cheio de badulaque na sala. E aí, na hora que você tira a sim, algema do que é o cara, perigo. pô, aí tu tira a É. algema do cara, cheio de badulaque lá, o cara. Vários estão calmos, até porque a maioria, pelo menos os que eu vejo de sanidade mental, tá muito ligado ao uso de drogas. E já tá no passado, às vezes o cara já tá 6 meses lá no preso, já tá abstêmico, no momento lá tá tranquilo. Mas tem uns que ainda chegam assim, claramente psicóticos. E aí, Exatamente, mas aí tudo pode, João. Por exemplo, você pode examinar o paciente algemado, você pode atender ele algemado, você pode atender ele algemado com a escolta dentro da sala. Tudo isso pode, desde que você coloque no laudo que você entrevistou ele algemado e justifique o motivo. O que que não pode? Não pode ser o seu modus operandi, João, entendeu? Todos os pacientes aqui que eu atender da psiquiatria para insanidade mental que estão presos vão entrar no meu consultório de algema e com a escolta dentro da sala. Vai ser difícil você se justificar, porque como é que aí é o problema lá do Ministério Público do Pará, foi o motivo pelo qual eu fui lá, que eles queriam que isso fosse o modus operandi, mas isso fere um acordo internacional firmado pelo Brasil, um protocolo que se chama Protocolo de Istambul de prevenção à tortura, né, e prevenção e enfrentamento à tortura. Então a gente não pode ter isso como modus operandi, tá? E aí, mas tem o risco, a profissão da gente atender preso é correr risco, a então, gente não vai por isso negar que eu isso. prefiro deixar o cara na escola. Ele fica na portinha, não fala nada, não põe, nesses casos mais extensos. Porque realmente eu não lembro de uma vez que eu fiz algemado, assim, mas a maioria dos meus. Porque eu acho que eu tenho até mais um receio da algema ou não, daquilo ali. Então eu prefiro realmente atendê-los sem algema. Só que alguns estão meio psicóticosão, assim, Tudo é perigoso. Mas eu falava da pressão que a escolta faz, né? No nosso ML novo, o João já foi lá, a gente tem uma. Tem pergunta aí, João? Dá uma conferida pra gente se alguém. Eu vi que alguém Eu vou dar escreveu uma olhada alguma. aqui, mas foi Dá só um um- comentário sobre o Congresso da Tá, ABML que vão falar bastante essa questão da relação do IML. Mas se tiver outras perguntas, eu vou te mandando, pode ficar tranquilo, tá. tá? Então a gente estava conversando sobre essa pressão da escolta. Então, normalmente, hoje no IML a gente tem as celas lá. Porque quando começa essa pressão, olha, eu tenho que ir embora, acaba o meu plantão, eu tenho que voltar com o pessoal para lá. Eles não almoçaram, o pessoal tá lá bravo, querendo comida. Eu digo, olha, você pode ir embora. Esse pessoal tá com fome? Eu vou ficar aqui conversando com o pericial. Você pode ir embora, não tem problema. A gente tem cela aqui. Fica um da escolta, porque a escolta, um da escolta tem que ficar. Os outros voltam com os outros custodiados e esse depois fica aqui na nossa cela. Não tem problema. Cela 5 estrelas, né? Cela com banheiro, cela tudo tranquilo. Pronto, resolvido o problema, né? Com grade dupla, então não tem maiores dificuldades, tá? É, Bom, a gente vai até que horas, João? Pera aí. Normalmente a gente faz 1 hora, mas você tá livre para fazer. Vai tocando aí o que você quiser para fazer, entendeu? Normalmente a gente faz 1 hora, 1 hora e meia aqui, mas vai tocando, até porque o tema a gente tem que aproveitar a Não, o oportunidade tema, aí. o tema, o tema ele é infinito, sabe? É, O tema ele é infinito, mas eu acho que a gente abordou assim as principais, a principal questão é que é essa questão envolvendo o incidente de insanidade mental, acho que é a principal questão criminal envolvendo a psiquiatria. Tem um outro tema muito difícil de se abordar, que eu vou abordar agora nesse final para encerrar, é algo que eu tenho uma visão assim muito restrita, eu sou muito cético, que é a necrópsia psiquiátrica. Eu sou bastante cético
com relação a isso, embora ela possa ser muito útil, porque imaginem vocês, todos vocês são médicos, né? Todos vocês são médicos, sabem que quando nós temos um prontuário médico rico, olha, vou contar uma história para vocês. Eu estava no hospital aqui no Distrito Federal visitando um colega médico que estava internado. Eu fui lá para visitar o colega. Me reconheceram, equipe da enfermagem, eu já tinha participado da gestão desse hospital. Me reconheceram e disseram: Ô, doutor Cristo, que bom que o senhor está aqui, que bom que eu vi o senhor. Olha, teve um óbito lá no segundo andar. Eu disse: Não, mas é que eu não faço mais parte do corpo clínico do hospital. Eu só vim visitar um colega aqui. Não, doutor, mas é que ninguém quer declarar esse óbito. Ninguém quer declarar o óbito do hospital. O colega disse que não vai, o colega disse que não sabe, o colega disse... Mas ele está internado aqui no hospital? Tá internado aqui, tem 3 meses que estava internado aqui no hospital. E ele faleceu. Eu disse, tá bom, eu vou lá ver esse paciente. Cheguei lá, paciente com uma história gigantesca, muito bem documentada do problema de saúde dele, tratando. Por que que o colega médico não quer declarar esse óbito? Eu não sei, mas não tem Mas nenhum eu não sentido. entendo esse medo de Não médico de entendo. declarar óbito do próprio paciente que ele está Eu, acompanhando. eu que era um transeunte do hospital, não fazia nem parte do corpo clínico, fui lá e declarei o óbito com base no prontuário médico. Anotei no prontuário médico. Fiz a minha anotação ali pós-mortem, nos achados que eu encontrei, declarei o óbito e ponto final. Tá? Então, eu fiz isso com base no quê? Com base em todo um histórico. Então, se nós temos um óbito e a gente precisa fazer uma necrópsia psicológica para saber exatamente qual era o estado mental dessa pessoa ali no perimortem, tá? Qual era o quadro clínico psíquico no perimortem? A gente consegue fazer? Claro que é possível. Se existir esse prontuário médico detalhado da pessoa, a gente vai conseguir, como eu consegui declarar um óbito de uma pessoa que eu nunca nem conheci, né? E com uma causa específica de morte, tá? Então, eu respeito a necrópsia psicológica, mas precisa existir esse elemento, porque questões subjetivas, por exemplo, ele morreu, ele foi assassinado num tapete vermelho. Então isso significa que o agressor, porque o vermelho do tapete. Não, isso não é perícia. Isso não é pensamento científico. Você vai ter que me trazer, então, que pessoas que morrem em tapete vermelho, onde isso está validado na literatura? Então, quando a gente começa a flertar com achados que não são achados técnicos, que é uma espécie de achismo, né, do perito, a gente cai, João, naquele problema que a gente conversava da minha opinião pessoal, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente teve um caso aqui muito impactante de repercussão nacional, que foi o crime que aconteceu na 113, né? O crime da 113, um desembargador que foi assassinado, que é suspeita que a própria filha, até foi anulado o júri dela agora. Foi um dos casos que eu tive a oportunidade de trabalhar em que a investigação, nossa, foi muito complicada. A gente tem a delegada do caso, está presa até hoje por fraude processual, foi demitida, foi presa, né? Então, é um evento em que teve essa perícia, necrópsia psicológica, psiquiátrica e com achados que não estão assim tão amarrados na literatura, que não são tão objetivos. Então, acreditem em mim, perícia indireta. Perícia indireta é possível com segurança quando nós temos documentos médicos, ou pelo menos, no caso de vocês, documentos de saúde. Se a gente tem, por exemplo, um outro profissional de saúde, faz parte do prontuário de saúde, tem o relatório, o atendimento da psicologia, tem o atendimento do serviço social, são documentos técnicos que você pode fazer uso, resguardadas as devidas proporções. Se você está usando um atendimento do serviço social, você não vai poder fechar um diagnóstico nosológico. Você tem que fazer uma ponte. Você não concorda, João? Você tem que fazer uma Concordo. ponte. Quando eu até conversei contigo, eu tenho uma visão mais ou menos igual à sua. Eu realmente não sou um grande fã de perícia indireta. Primeiro que eu só faço perícia indireta de quem já morreu. E eu sou procurado demais para as pessoas falando assim, ó. João, vem aqui, fala dessa pessoa aqui baseado nos prontuários, principalmente na psiquiatria, para indicar internação. E eu não faço, isso dá às vezes até um estresse. Eu pego aquele artigo do Código de Ética Médica que diz que só pode fazer, ser perito se tiver feito presencialmente. E aí,
eu sou muito restrito em direta. Eu realmente vou só à morte. E me causa um certo, porque eu acho que a psique, ela é. Até por isso que eu pedi pra fazer a visão, se você teria uma visão igual à minha. Ela é complexa demais para eu Concordo. conseguir falar algo sem, sem isso aqui que nós estamos fazendo, sem o tete a tete, você tá entendendo? Concordo Porque totalmente. e aí eu Totalmente. trago uma visão de um, mesmo que eu tenha um documento médico, como a psique é muito complexa, a não ser que seja sintomas claros, tá entendendo? Pô, o cara tá descrevendo a alucinação auditiva do cara, mas me causa um pouco estranho quando entra nos aspectos da personalidade. Porque às Concordo. vezes, mesmo com terceiros, eu vou estar enviesado da minha visão, João Armando, do meu paciente. Você vai ouvir o que o João Armando te disse sobre a personalidade dele. Às vezes, se você falasse com ele em vida, sua visão da personalidade dele ia ser totalmente diferente. Então, eu até Com acho que assim, ó, certeza. tá descrevendo alucinação auditiva, delírio, pá, isso é um sintoma, aí é mais fácil, talvez, de eu tentar julgar se esse cara tava psicotizando, uma descrição clara de ideação suicida, já tá falando o tempo inteiro que é ideação suicida, então eu jogo num perfil mais suicida. Agora, a personalidade é muito difícil, Cris, e às vezes o pessoal faz, e eu fico meio incomodado também. Eu fico bastante surpreso. Então, a gente faz muita perícia indireta de paciente vivo, porque tem algumas situações bem especiais, né? Por exemplo, em lesões corporais, às vezes a vítima fugiu, porque a vítima tem um mandado de prisão, Não, entendeu? mas eu E tô você, dizendo do psiquiátrico, né? Especificamente do é, psiquiátrico. Eu mas fico. na psiquiatria é mais difícil disso acontecer. Às vezes a gente faz também uma perícia muito questionável, que é a perícia por fotografia, né? Mas assim, a pessoa não é um brasileiro, é uma vítima de violência sexual, de crime de pedofilia, é uma criança. A gente tem que fazer uma verificação de idade dessa criança que está na foto, que hoje já até cresceu, mas que se ela é uma criança na foto, é crime de pedofilia, né? Então tem situações em que a gente precisa, às vezes, inovar um pouquinho para tentar orientar minimamente a autoridade judiciária. Mas, sinceramente, na área da psiquiatria, eu vejo com muitas restrições as perícias indiretas, elas só são cabíveis mesmo naqueles casos em que a gente tem um prontuário médico rico, e é raro isso, João, porque são pessoas envolvidas, geralmente, esses pacientes, eles são envolvidos numa história triste. Eu fiz essas três, né, porque eu trabalho na antropologia forense, eu fiz o caso dessas três vítimas dessa comunidade terapêutica aqui do Distrito Federal. Vocês devem ter visto nos jornais. Então, assim, era uma comunidade terapêutica onde pegavam os pacientes da saúde mental, ali nessa comunidade, sem médico, sem nada, trancavam essas pessoas à noite, a chave, teve um incêndio na casa, os que estavam em um dos quartos, as 5 pessoas morreram queimadas ali, uma situação trágica em que ninguém conseguiu entrar. Então, e aí eu vou para a perícia agora para tentar identificar os carbonizados, né? São todas pessoas assim, embora todos pacientes crônicos, não tem uma história, não tem um prontuário, não tem elementos para entender exatamente o que aconteceu. Então, é muito restrita a perícia indireta. E assim, eu vi alguns casos assim, muito mais teóricos de fazer entrevista, por exemplo, com um familiar para traçar essa personalidade. Isso é complexo, é demais, você não acha, não? Eu De... concordo contigo. É muito complexo, tem que ser visto caso a caso e sempre com muita prudência, tá? Para finalizar, eu vou deixar assim uma questão bem importante. Quem almeja trabalhar com perícia médica, saibam de uma coisa muito importante, assim, o nome da gente como perito demora para ser construído. Todo médico demora, né, para construir o seu nome, como psiquiatras ou as outras especialidades que vocês exercem ou exerceram. A gente leva um tempo para realmente se consolidar no mercado. E assim, às vezes basta uma coisa mal feita ou uma coisa errada, então a perícia, ela às vezes ela pega a gente de surpresa. A gente deve ser muito acomedido, a gente deve ser muito prudente com aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente faz num ato pericial. Então, fica essa dica para vocês, porque demora para a gente construir o perito dentro de nós, e às vezes é em um ponto, em um ato ali você compromete toda a sua história e às vezes não se recupera mais.
Christopher, o Antônio até falou uma questão, ele me mandou também no WhatsApp, eu falo com ele, é uma questão mais técnica da psiquiatria, uma questão de um concurso, eu falo com ele. Foi a única pergunta entre as que a gente já não respondeu aqui. Mas eu queria te agradecer demais por trazer um pouco dessa visão assim do pessoal do ML, de como é que é esse dia a dia. Eu acho que esse diálogo é importante para gente que não conhece lá o ML. Até para mim, eu já fiz algumas assistências técnicas, eu tenho mais de 10. Você já até me viu algumas vezes lá fazendo assistência técnica lá no ML. A gente não conhece tanto o funcionamento, eu acho que você trouxe dados bem interessantes assim que pode contribuir com a gente. E, com certeza vamos discutir mais casos aí e fica convidado aí para sempre estar voltando aqui para a gente para discutir um pouco. Se tiver caso interessante também da psiquiatria, quiser mandar para a gente, para mandar para os alunos, para gente discutir, aí a gente vai fazendo esse bate-bola. E novamente, muito obrigado por ter vindo aqui ajudar a gente aqui na pós, trazer um pouco da sua experiência. Que é isso, João. Obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer e espero que eu tenha correspondido aí à altura de todos. Então tá, beleza, pessoal. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Christopher. A gente vai conversando aí com vocês. Um abração aí para todo Um mundo. Até abração. mais.